Que a paz e a graça do Senhor seja com todos. Mais uma vez estamos aqui para um curto estudo da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, através de perguntas e respostas, porque assim fica muito mais fácil para que nós possamos compreender a Palavra de Deus. Se você chegou aqui por acaso, por favor, fique até o final. Tem lições maravilhosas que nós vamos aprender nesta lição que leva por título Excede a todo conhecimento. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque isso ajuda a compartilhar para outras pessoas também. O YouTube, ele espalha mais rápido quando nós colocamos nosso like, quando a pessoa se inscreve no canal, e também comparte com outras pessoas. Se você quer que a palavra de Deus seja expandida, então faça isso, coloque seu like, se inscreva no canal e também comparta com outras pessoas para que este estudo chegue a muitas outras pessoas. Vamos começar com o versículo que está em Efésios, capítulo 3, o versículo 18 e 19, que tem a ver com o nosso título. Diz assim: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Excede a todo conhecimento, esse é o nosso título. O que excede a todo conhecimento é a pergunta. O versículo nos responde: e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. O amor de Cristo é realmente muito grande, e é essa sabedoria, como conhecer esse amor de Cristo, é o que nós estamos aprendendo aqui através das nossas lições. Vamos continuar lendo aquela notinha de introdução. João, na ilha de Patmos, viu as coisas que Deus queria transmitir ao seu povo. Aqui está um assunto digno de nossa consideração. Aqui estão grandes e abrangentes lições que todas as hostes angelicais procuram comunicar. A sabedoria infinita, o amor infinito, a justiça infinita, a misericórdia infinita, em profundidade, altura, comprimento e largura, inúmeras penas foram utilizadas para descrever a vida, o caráter e o trabalho mediador de Cristo. E, no entanto, para cada mente através da qual o Espírito Santo opera, esses temas parecem frescos e novos. De acordo com a mente e o espírito do instrumento humano, o Senhor Jesus prometeu que o Espírito que enviaria lembraria suas palavras às mentes daqueles que foram preparados para recebê-las. Após sua ressurreição, ele abriu a mente deles para que entendessem as Escrituras. Olha que interessante. Então, se nós queremos que o Espírito Santo nos lembre os ensinamentos de Jesus, nós precisamos estar preparados para isso. E como é que a gente pode se preparar? É buscando a presença do Senhor, é orando, é pedindo a presença do Espírito Santo na nossa vida. O Senhor Jesus mesmo prometeu, ele disse: se um pai sabe dar boas dádivas aos seus filhos, vós sendo maus, quanto mais Deus não dará o seu Espírito àqueles que o pedem. Então precisamos pedir o Espírito Santo. E não só pedir, precisamos também estudar, que é o que nós estamos fazendo aqui. Se uma pessoa não estuda a palavra de Deus, como é que o Espírito Santo vai lembrar a ela aquilo que ela não estudou? Algo se lembra quando a pessoa já viu, já estudou anteriormente. Mas se a pessoa não estuda a palavra de Deus, se a pessoa não ouve também a palavra de Deus, como ela vai lembrar? Então, precisamos nos preparar nesse sentido, estar dispostos a receber a palavra divina. Vamos para a primeira pergunta. Que compreensão todos devem ter? Efésios 5,17 diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aqui já está a nossa resposta. Que compreensão todos devem ter? A vontade do Senhor. Precisamos compreender a vontade do Senhor, não a nossa vontade. A nossa vontade, nós já sabemos o que nós queremos, mas
A nossa vontade, muitas vezes, em geral, contradiz a vontade de Deus. É por isso que nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus. A notinha nos diz: neste conflito da justiça com a injustiça, só podemos ser bem-sucedidos mediante o auxílio divino. Nossa vontade finita precisa ser submetida à vontade do infinito. A vontade humana precisa confundir-se com a divina. Olhem que interessante, né? Muitas vezes, ou especialmente para aqueles que já têm estado antes longe do Senhor, a gente vê que a nossa vontade ela está longe da vontade divina. Mesmo aqueles que já nasceram, por exemplo, nos caminhos do Senhor, como a minha pessoa, eu nasci num lar cristão, eu nasci, sendo filha de pastor, mas nós somos pecadores do mesmo jeito. Não é por ser filha de pastor que eu tenho o privilégio, que eu vou ser mais santa do que os outros. Não, todos somos pecadores, todos precisamos da conexão com Deus. Então nós precisamos saber a vontade do Senhor para fazê-la e também, como que diz aqui, a vontade humana precisa confundir-se com a divina. O que é se confundir? Às vezes se confunde quando é muito parecida, é tão semelhante que se confunde. Não sei se vocês veem, por exemplo, essas pessoas que são gêmeas, que são tão parecidas que às vezes as pessoas se confundem, às vezes até os próprios pais. Quem é quem, né? Por quê? Porque são tão parecidos. É isso que está falando aqui. Nós precisamos conformar a nossa vontade tanto à vontade de Deus que ela possa ser confundida. Vamos para a pergunta número 2. O que torna possível obter tal compreensão? Vamos ver Hebreus capítulo 11 e o versículo é o 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, o que torna possível obter tal compreensão? A fé. Aí o versículo está dizendo: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Tudo isto é o amor de Cristo que excede a todo conhecimento. O seu amor foi que criou a natureza, criou os mundos. E agora o seu amor fez que ele entregasse a sua própria vida por ti e por mim. E agora que nós possamos, pela fé, crer nesse poder de Cristo, crer que ele é o Criador de tudo. E a notinha diz: a fé salvadora deve ser ensinada. A definição dessa fé em Jesus Cristo pode ser dada em poucas palavras. Vamos ver? Diz: é o ato da alma pelo qual o homem todo se entrega à guarda e controle de Jesus Cristo. Olha que interessante. Achei muito interessante esta definição de fé, porque muitos por aí andam dizendo: fé, eu tenho fé em Cristo, eu creio em Cristo. Só que é uma fé que é só palavras. A gente não vê nenhum ato, não vemos que a sua vida se conforme com essa fé que eles falam. Mas a fé sem obras é morta, diz no livro de Tiago. E aqui está nos falando claramente, diz: a fé salvadora é o ato da alma pelo qual o homem todo se entrega à guarda e ao controle de Jesus Cristo. Quer dizer, como o apóstolo Paulo disse em uma ocasião: nova criatura, já não sou mais o velho homem, né? Mas agora eu sou uma nova criatura. E então, ao ser nova criatura, ele disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que deu a sua vida por mim. Então é assim que nós podemos obter a compreensão, pela fé, crendo em Cristo, crendo no poder de Cristo, nos entregando a Cristo e nos deixando controlar por Ele. Vamos para a terceira pergunta. Que dimensão se abre para a compreensão humana? Que dimensão se abre para a compreensão humana? 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olhem que interessante.
Tem coisas que uma pessoa que não entrega seu coração a Jesus jamais vai entender. Numa lição anterior a gente viu que só os sábios compreenderão. E quem são os sábios? Os que entregam a sua vida, o seu coração completamente a Jesus Cristo. É isso. Então, qual é a dimensão que se abre para nós? É a dimensão espiritual. O que um ser humano natural não pode compreender, nós poderemos compreender se entregamos a nossa vida completamente a Jesus, ao controle de Jesus, a nossa vida, que Ele possa controlar. A notinha diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O evangelho da graça de Deus, com seu espírito de abnegação, não se pode nunca harmonizar com o do mundo. Os dois princípios são antagônicos. O evangelho da graça de Deus, com seu espírito de abnegação, não se pode nunca harmonizar com o do mundo. Os dois princípios são antagônicos, um se opõe ao outro, né? Vamos para a quarta pergunta. Como se comporta um sábio de acordo com o entendimento divino? Como se comporta um sábio? Tiago 3,13 diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Que interessante, né? Então, como se comporta um sábio de acordo com o entendimento divino? Ele vai se comportar bem. Vai se comportar bem não conforme ao mundo, mas sim conforme a vontade de Deus. Porque hoje em dia, já o bom trato, o bom comportamento segundo o mundo já está tão corrompido que coisas que antes o povo achava que eram ruins, hoje já são tidas como normal, como um bom trato. Mas não é assim. A nossa vontade deve se conformar com a vontade de Deus. E o comportamento de um sábio vai ser sempre de bom trato. A notinha vai nos explicar melhor. Diz assim: quando olhais ao Calvário, não é para acalmar vossa alma no cumprimento de um dever. Não para preparar-vos para dormir, mas para criar fé em Jesus. Quando olhamos para o Calvário, não é simplesmente para acalmar a consciência do mal que nós fizemos. Lógico que nós vamos ter a certeza do perdão que Jesus nos oferece, mas não é para a gente se acalmar, ficar de braços cruzados e agora dizer: tá, Jesus fez tudo por mim, agora eu estou de braços cruzados e eu posso continuar pecando e só continuo pedindo perdão e simplesmente Jesus vai me perdoar. Não é assim, né? Diz assim: não para preparar-vos para dormir, mas para criar fé em Jesus. Fé que opera, purificando a alma do lodo do egoísmo. É essa fé que nós precisamos. A fé que opera, purificando a alma do lodo do egoísmo. Quando pela fé nos apegamos a Cristo, nossa obra apenas começou. Olhem aí, quando nós pela fé nos seguramos da mão de Jesus, apenas está começando a nossa obra. Todo homem tem hábitos corruptos e pecaminosos que têm de ser vencidos por vigorosa guerra. Tem muitos que dizem: não, você não precisa fazer nenhum esforço. Jesus já fez tudo. Mas Jesus não vai fazer o que você tem que fazer. Eu conto às vezes aqui para as pessoas quando eu falo. Uma vez a minha filha tinha preguiça de limpar a mesa. Eu disse: minha filha, vai limpar a mesa. Ela falou: não, mãe, eu vou orar ao Senhor e a mesa vai aparecer limpa. Será que isso é assim? Não. Nós oramos ao Senhor, o Senhor faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E se nós temos maus hábitos, como diz aqui, hábitos pecaminosos, nós precisamos vencê-los por vigorosa guerra. E as primeiras coisas nessa guerra é oração, estudo da palavra do Senhor, é buscar ao Senhor em oração, em jejum, e também procurando manter os nossos pensamentos nele, o tempo todo nele. Porque tudo que você pensa é o que você vai fazer. Se você pensa algo ruim, é isso que você vai fazer. Por isso que lá em Filipenses 4:8 diz: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de bom nome, nisso pensai. Então, essa nossa guerra começa aqui na nossa mente.
para pensar aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é agradável. Quando nós pensamos aquilo que é correto, aquilo que é de acordo com a vontade de Deus, é impossível que a gente vai fazer o errado, porque o nosso pensamento está nas coisas certas. E se vem um pensamento mau querer rondar pela nossa cabeça, nós não devemos permitir que ele fique aí, devemos jogar ele fora. E nós temos, o Senhor tem nos dado poder para isso. Nós podemos jogar pensamentos maus fora e deixar que os bons pensamentos fiquem. Continua dizendo assim: alguém que seja seguidor de Cristo não pode ser desonesto nos negócios, não pode ser de coração duro, sem simpatia, não pode ser rude na palavra, não pode ser cheio de imponência e estima própria, não pode ser autoritário, nem pode usar palavras ásperas e censurar e condenar. Você já viu pessoas que são assim, que levam o nome de crente e são assim, têm esse caráter? Não olhemos os outros, vamos olhar para nós. Não será que algumas dessas coisas mencionadas ainda tenho na minha vida que precisa melhorar? Para se confundir com o caráter de Cristo. Lembram, no começo da nossa lição a gente estava vendo isso? Deus quer que a vontade dele seja confundida com a nossa vontade, seja tão parecida que possa se confundir. Pergunta número 5. Como se obtém e retém o bom entendimento? Salmo 111:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Então, como se obtém e retém o bom entendimento? Guardando os seus mandamentos, cumprindo os seus mandamentos. Qual é a sabedoria se eu sei muito que é bom, mas eu não faço? De nada adianta. Eu tenho conhecido pessoas profissionais em Madagascar, quando nós estivemos lá. Tinha um senhor que ele nos ajudava a fazer a tradução do francês para o idioma de lá. Ele era advogado, tinha sua profissão, mas ele vivia jogado na rua. A gente se esforçava por puxar ele para nos ajudar. Ficava uns dias normal e depois voltava para a rua bebendo e vivendo a vida de pessoas que não tem nenhum conhecimento. Então a sabedoria não é conhecer, a sabedoria é cumprir os mandamentos do Senhor. A notinha diz: se os filhos dos homens, na melhor da sua capacidade, obedecessem a essa lei, eles obteriam força de intelecto e poder de discernimento para compreender ainda mais dos propósitos e planos de Deus. É esse progresso, não só pode ser continuado, e esse progresso não pode ser continuado na vida presente, mas pode prosseguir através dos séculos eternos. Que interessante. Então, queremos aumentar o nosso conhecimento, queremos ter um bom entendimento, cumpramos os mandamentos do Senhor, nos coloquemos em suas mãos. Enquanto mais obedecemos, mais força vamos ter para alcançar mais altos objetivos. Pergunta número 6. Como o conhecimento e a compreensão são medidos? Salmo 119, 169. Diz assim: chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Esse deve ser a maneira ou o pedido que nós devemos fazer. Então, por isso diz aqui, como o conhecimento e a compreensão são medidos aqui, pela palavra do Senhor. Não é o como eu entendo, como é a minha compreensão, como eu interpreto, não. É como a palavra do Senhor nos ensina. É aí que está medida a compreensão e o conhecimento. A notinha diz: as leis de Deus têm seu fundamento na mais imutável retidão e são estruturadas de modo que promovem a felicidade dos que as observam. Você já percebeu que quando você obedece ao Senhor, você está mais feliz? Quando você faz com amor as coisas que você faz? Então, os mandamentos de Deus promovem a felicidade. Vale a pena obedecer. Pergunta número 7. O que caracteriza o entendimento de Deus? Salmo 147, 5 diz:
Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Então, o que caracteriza o entendimento de Deus? O entendimento de Deus é infinito, é uma fonte inesgotável. Todos os dias podemos conhecer mais, aprender mais algo novo, mais algo novo, mais algo novo. Por isso que precisamos crescer nesse conhecimento. Mas esse conhecimento, o crescimento vai depender da nossa prática desse conhecimento. A notinha diz: em todas as coisas criadas, vêem-se os sinais da divindade. A natureza testifica de Deus. A mente sensível, levada em contato com o milagre e mistério do universo, não poderá deixar de reconhecer a operação do poder infinito. O mesmo poder que mantém a natureza opera também no homem. As mesmas grandes leis que guiam tanto a estrela como o átomo dirigem a vida humana. As leis que presidem a ação do coração, regulando o fluxo da corrente da vida no corpo, são as leis da inteligência todo-poderosa, as quais presidem as funções da alma. Dele procede a vida. Querido irmão, querida irmã, que maravilhoso. Esse conhecimento, esse amor de Cristo excede a todo conhecimento. Esse amor de Cristo que nós precisamos aprender. E nesta lição nós vimos especialmente duas coisas que nós precisamos: nos conformar com a vontade de Deus, estar dispostos a praticar a vontade de Deus, e então esse conhecimento será pleno na nossa vida. Vamos poder crescer mais e mais nesse conhecimento, e a nossa vida então se confundirá a nossa vontade com a vontade de Deus. O nosso caráter será semelhante ao caráter de Cristo. Que Deus nos abençoe e que possamos a cada dia nos segurar dessa mão poderosa do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.